Oi, Cesanas, tudo bem? Essa semana nós vamos continuar aquilo que a gente viu na live na semana passada. Mas vamos complementar com a deriva continental, com as placas tectônicas que a gente comentou na aula anterior, na live, e falar da biosfera, certo? Mas antes nós vamos começar com a deriva continental. No livro de vocês, essa imagem que eu coloquei aqui no slide é a mesma que tem na apostila Koch, certo? O que ele mostra pra gente? Que os continentes que hoje nós temos, que estão separados, que é o que a gente chama de mundo moderno, que é as posições que os continentes estão hoje, eles não eram assim. Eles eram todos juntos, que a gente chama de um bloco único. Esse bloco único ficou conhecido como um Pangeia. Só que ele não ficou assim. Ele foi se movimentando no decorrer da formação do planeta, das transformações que o planeta foi passando, e chegou nesse ponto aqui, que era dividido em Laurásia, a parte de cima, que a gente conhece hoje como hemisfério norte, e a parte de baixo, conhecida como Gondwana, que hoje nós conhecemos como hemisfério sul. Só que percebeu-se que foi continuando a separação até chegar às posições que hoje os continentes estão, certo? Isso aqui é o que a gente chama de deriva continental. Quem é que criou a deriva continental? No livro de vocês, vem comentando isso também para vocês, tá? Alfred Wegener foi um cientista que criou essa teoria, tá? Do Pangeia, a Laurásia Gondwana, mostrando a separação e chegando hoje nessa posição que os continentes estão. Então essa teoria é chamada teoria da deriva continental. Como é que ele chegou nesse ponto? Ele percebeu que presença de rochas e fósseis semelhantes entre os continentes só era separado pelo oceano. Então, por exemplo, ele encontrou um vestígio no continente americano, encontrou um vestígio no continente africano semelhantes. O que está separando os dois continentes? O oceano. Então ele percebeu o quê? Que eram próximos, eram juntos. Por isso que ele veio com a teoria falando de um bloco único que é o Pangeia, chamado assim. Então, a partir do momento que começou a separação e percebeu características semelhantes de um continente para outro, em alguns vestígios que ele encontrou de semelhanças nas rochas, nos fósseis, percebeu-se que eles eram todos próximos, unidos, juntos, tá? Então, por isso que foi feito essa teoria. Mas aí vamos chegar no seguinte ponto que a gente viu na aula da semana passada na live, que são as placas tectônicas. A minha imagem que eu coloquei no slide é diferente do que vocês têm sobre o mapa das placas tectônicas no livro de vocês. Mas é a mesma coisa, não vai haver diferença na explicação, tá? Na live eu coloquei para vocês que as placas, elas estão separadas, estão divididas, estão fragmentadas. E tem placas de tudo quanto é tamanho, desde placas pequenas, médias e grandes, tá? Essas linhas pontilhadas são as linhas que mostram o limite das placas tectônicas, ou seja, uma placa se encontrando com a outra, certo? No caso do Brasil, olha o que a gente tem aqui. O Brasil está na placa sul-americana. A linha pontilhada dividindo da placa africana está aqui e a outra linha pontilhada a oeste, separando da placa de Nazca, está aqui. Então, o Brasil ele faz limite a leste com a placa africana e a sul-americana fazendo fronteira a oeste com a placa de Nazca. Outra coisa que vocês têm que perceber aqui são as setinhas. Tem uma seta direcionada para outra. Quando tem uma seta direcionada para outra, é que as placas se chocam. Quando eu tenho as setas para direções opostas, as placas se afastam. Então, elas ocorrem um afastamento e voltam. E quando tem as setas uma direcionada à outra, elas estão se chocando, ok? Por que acontece essa movimentação das placas? Eu comentei com vocês na live da semana passada que as placas tectônicas estão acima da camada do manto, que é uma camada mais pastosa. Então, por ser uma camada mais pastosa, as placas elas estão sempre se movimentando. Nesse momento que eu estou falando com vocês, que vocês estão aí em casa, o mundo inteiro, o planeta está passando por as placas estão passando por essa movimentação. Só que é uma intensidade mais leve.
é uma intensidade mais leve, ou seja, tem uma escala de 0 a 10 na escala Richter. Geralmente as placas estão em 3 e pouco de movimento, de intensidade. Se passa disso, aí já começa a ter uma movimentação maior, começa a ter uma intensidade maior. Portanto, as consequências são inevitáveis, né? Hoje nós temos um planeta todo constituído, todo formado, tem vida, tem construções. Então, quando ocorre terremoto em determinados pontos do planeta, as consequências são bem graves, fatais muitas vezes, né? Mas isso só vai acontecer próximo do limite de placas tectônicas, tá? Então, os limites faz mostrar pra gente que uma placa se encontrando com a outra são as áreas onde pode acontecer terremoto e também pode acontecer as atividades vulcânicas que ainda estão ativos, os vulcões que ainda estão ativos, certo? O Brasil está no meio da placa sul-americana, então o que acontece? Ele não vai sofrer terremoto, porque ele está longe do limite de placas, tanto para o lado leste da placa africana, quanto para o lado oeste da placa de Nazca, tá? Então, ele não vai acontecer terremoto. Já aconteceu de eu vir em algumas reportagens tremores leves de terra em alguns pontos do Brasil. Já aconteceu, mas é muito leve. Uma consequência maior no Brasil não vai acontecer, porque ele está longe do encontro de placas tectônicas, do limite de placas tectônicas. Outro detalhe que eu tenho que relembrar, aonde tem essas setas, uma apontada para a outra, as placas se chocam, como eu falei. Elas são os fatores que geraram a formação das grandes cadeias de montanha. Nós temos as grandes cadeias de montanha aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, na América do Norte tem as montanhas rochosas, lá na Ásia, mais ao sul da Ásia, nós temos a Cordilheira do Himalaia, que é onde tem o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, tem um outro ponto K2 também. Então, todas essas grandes cadeias de montanhas, elas passam de 3.000 metros de altitude e se formaram pelo choque de placas tectônicas. Lá no livro de vocês tem algumas imagens mostrando essa movimentação das placas. Para acontecer a formação da Cordilheira dos Andes, uma placa se sobrepõe à outra. Então, uma desce e a outra se sobrepõe, formando grandes altitudes e se estendendo por uma imensidão de terra a sua formação de montanhas, tá? No caso da América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, que mostra nessa parte mais escura aqui para vocês, tá? Aqui na América Central, pegando mais na América do Norte, o México, Estados Unidos e Canadá, montanhas rochosas na América do Norte, e no México é conhecida como Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental. E o Himalaia, que é muito comentado, né, devido ao ponto mais alto. Lá na Europa tem os Alpes, que também são os pontos elevados de relevo, certo? Mas o relevo vai ser outro momento da aula que a gente vai ver. Mas só para vocês entenderem o quanto a movimentação das placas tectônicas tem relação com a formação das grandes cadeias de montanhas, tá? E também pode acontecer no limite de placas tectônicas, como eu falei, as atividades vulcânicas, os vulcões, tá? Que ainda estão ativos. Aqui eu coloquei então, os terremotos, as atividades vulcânicas acontecem no limite de placas tectônicas, ou no encontro, como queiram falar. O Brasil está longe desse limite de placas tectônicas, tá? E o Brasil está localizado na placa sul-americana, certo? Aí nós temos um outro detalhe desse grupo também, o ser humano e a natureza, tempo e transformação. Como a gente viu que a Terra passou por várias transformações até chegar num ponto que ela tem vida, eu vou estar entrando num detalhe que é a biosfera, tá? A biosfera, ela tem 3 elementos que formam ela. Ela vai ter a litosfera, ela vai ter a hidrosfera e a atmosfera. Então, esses 3 elementos aqui, ó, faz compor a biosfera. Então, essa imagem aqui tem uma imagem muito semelhante no livro de vocês, que é um esquema mostrando que a biosfera é quando tem a relação da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera,
certo? Então, os três elementos, um se relaciona com o outro, um depende do outro. Por isso que o nosso planeta tem vida, tem existência, tá? E surgiu vários elementos compondo esse nosso planeta. Então, a biosfera vai significar essa parte aqui. Qual outro detalhe que a gente tem que lembrar em relação ao nosso planeta? Na última era geológica, que era a Cenozoica, surge a espécie humana. Surgindo a espécie humana é mais um elemento que o planeta tem. Então, o que acontece? A ação humana transforma muito o nosso planeta. Transforma muito o nosso planeta. Então, qual é a maior preocupação hoje? É a conservação de algumas áreas que o nosso planeta tem, principalmente áreas naturais. Se eu tenho a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera se relacionando e um depende do outro para formar esse planeta com vida, como que nós vamos destruir esses elementos, né? A partir do momento que a gente ter na nossa mente a sustentabilidade, a gente pode usar dos elementos da natureza, mas de uma forma racional, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar o nosso planeta, tá? Então, o que acontece? Desde o que a gente viu de tempo geológico, mostra que a Terra está em transformação a todo momento. Desde o primeiro indício de surgimento do nosso planeta até os dias de hoje. Só que hoje a presença humana ela transforma mais. Então, qual é a nossa missão aqui? Usufruir do meio natural? Sim, a gente tem matéria-prima que são necessárias para o nosso dia a dia, mas de forma racional, sem prejudicar, sem destruir, porque o nosso planeta tem vida e nós somos um elemento da natureza, nós humanos, e podemos relacionar com os outros elementos sim, mas de uma forma mais consciente, tá? E aí entra a questão da sustentabilidade, certo? Essa imagem caracteriza tudo, né? A biosfera, que é esses três elementos que forma esse assunto, né? E a mão ali protegendo esse planeta. Então a gente pode trabalhar com esse planeta, a gente pode transformar de acordo com as nossas necessidades, mas sem prejudicá-lo, tá? Então, para fechar nossa aula de hoje, o que nós vimos? A deriva continental, mostrando o Pangeia, que era o bloco único, que a Terra foi se formando, se transformando, e esses continentes foram se separando, chegando na divisão que hoje nós temos dos continentes, certo? Isso tudo foi constatado devido às semelhanças de fósseis, de rochas em continentes diferentes, que o oceano separa, mas que tinham características semelhantes. Então, opa, o que aconteceu aí? Era um bloco só então, e com o tempo elas foram se separando. As placas tectônicas, elas estão sempre em movimento, não esqueçam disso. A partir do momento que a pressão aumenta no interior da Terra, esse manto pastoso ele se movimenta mais e faz com que as placas se movimentem mais. E a intensidade aumentando, as consequências vão ser maiores na superfície, ocorrendo em alguns pontos do nosso planeta os terremotos, podendo trazer algumas tragédias. Além das placas tectônicas se movimentarem, aonde tem encontro de placas também pode acontecer as atividades vulcânicas, daqueles vulcões que ainda estão ativos, certo? Então, o limite de placas vai acontecer os terremotos e vai acontecer o vulcanismo. E depois, obviamente, entra a questão do tsunami, dependendo da intensidade que aconteça, certo? Lembrando que o tsunami é uma onda gigante proveniente por movimentação das placas tectônicas, tá? As ondas normais dos oceanos é pela ação dos ventos, certo? E aí, para a gente fechar, entra a questão da biosfera, mostrando a relação da litosfera, atmosfera e hidrosfera, que um se relaciona com o outro, há uma dependência, é lógico, para que o planeta realmente tenha vida, mas chega a presença humana e também transforma esse planeta. Só que hoje nós temos que ter a consciência que podemos utilizar do meio natural, mas de uma forma racional, sem prejudicá-lo, para que a nossa vida permaneça por muito tempo e esse planeta possa viver por muito tempo saudavelmente, né? Como a gente quer.
Certo, gente? Até a próxima aula, como eu coloquei aqui no slide, né? Espero que tenha ficado claro o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, anotem. Anota a perguntinha, manda pelo Clipe Escola, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail. A professora mandou todos os caminhos que vocês podem estar entrando em contato com a professora, certo? Nós vamos ter as lives também, e nas lives a gente pode estar tirando dúvida, obviamente, sobre esse assunto, certo? A gente já comentou um pouquinho na live, né, da semana passada, sobre um pouco das placas tectônicas, então as próximas a gente reforça alguns pontos desse assunto, e se tiver dúvida, aproveita para perguntar. Certo, gente? Um abraço, um beijo enorme e até a próxima aula.